Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Jordan da Probat e eu estou aqui hoje para trazer mais uma novidade para vocês. O nosso novo torrador de prova Sample Roaster. Ele tem uma roupagem, um formato e um método de transferência de calor totalmente inovador. Ok? Então vamos começar apresentando pelo mais importante, que é a forma que o calor se transfere e como ele é conduzido por dentro do torrador. Antigamente, os nossos torradores de prova existia uma fonte de calor, onde aquecia o cilindro e então o cilindro passava calor para o café. Nessa nova roupagem do Sample Roaster, existe uma fonte de calor que aquece uma câmara de ar e o ar aquecido é conduzido até a parte interna do cilindro, fazendo assim a torra através da convecção agora, o que gera inúmeras vantagens, principalmente a homogeneidade do café. Então, ele tem um formato agora muito próximo dos nossos torradores da linha Shop Roaster, onde aqui está o recebimento do café verde. Você coloca as amostras aqui que podem variar entre 150 e 200 gramas. Uma vez que elas tenham aqui, você eleva esse puxador para que o café entre no cilindro. Aqui você tem um novo calador para verificar o desenvolvimento das amostras durante as torras. E uma vez que a amostra chegue ao final da torra, você levanta aqui para que ela seja despejada no esfriador. O torrador faz um controle de energia através desse regulador. Você tem um controle percentual, onde você pode variar de 0 a 100% da vazão de calor a ser fornecida para dentro do cilindro. Ok? Então, ele tem um design todo manufaturado em aço inox e pedra acrílica, o que garante uma certificação para estar em contato com materiais alimentícios. E agora eu vou mostrar um pouquinho da operação no novo Sample Roaster, onde aqui eu tenho um recebimento de café verde, então eu somente puxo a alavanca para que a amostra seja despejada. Uma vez dentro do cilindro, eu tenho o calador para fazer análise das minhas amostras durante a torra, ok? E aqui são os dados que eu consigo verificar no equipamento durante o processo de torra, onde eu tenho 2 termopares, um fica localizado muito próximo à porta de despejo do café torrado aqui, de forma a ter contato direto com a massa de café. O outro fica localizado na exaustão do ar da parte interna do cilindro, então eu tenho o controle dessas duas temperaturas. Pessoal, esse é o visor do torrador e esses são os dados que você pode acompanhar no equipamento durante o processo de torra, onde aqui eu tenho o desenvolvimento do meu calor a ser fornecido, ok? Como eu falei previamente, você pode fazer o controle percentual de 0 até 100, ok? Aqui ele controla a temperatura da massa do café, ou seja, eu tenho um termopar muito próximo à porta de despejo, e aqui a temperatura de exaustão, então eu também tenho um termopar na saída do torrador. Aqui é o meu tempo de torra durante a torra, e aqui é o meu ROR, é a minha taxa de incremento de temperatura durante o passar do tempo ao longo da torra. Então pessoal, uma vez apresentado o novo Sample Roaster, suas novas modalidades de operação e toda a parte de controle no equipamento, nós vamos executar uma torra e mostrar como é a interface do torrador com o computador. Olá pessoal, eu sou o Arthur e como o Jordan já comentou, agora a gente vai fazer uma torra no Sample Roaster e demonstrar como que é essa interface com o computador. Uma novidade nessa nova geração de torradores é que, diferentemente do Sample Roaster da geração 2, nesse caso a gente consegue ter uma conectividade com o software. O software utilizado para isso é o mesmo para o Sample Roaster e também para os torradores da linha P, o P-Series 3. Vamos chegar agora, iniciar a torre e chegar ali no computador para demonstrar como que é a integração com o software. Computador para executar o software. Basta abrir um navegador de internet, inserir o IP do torrador e dar um Enter. O software então ele mostra a página de gerenciamento de torradores. Aqui você consegue ver todos os torradores que estão conectados na mesma rede em que está o computador. Eu vou abrir aqui o Sample Roaster e essa é a tela inicial que a gente tem desse torrador conectado ao computador, ao software.
Aqui nós temos em favoritos, né, torrar com uma receita e torrar de maneira manual. Caso você coloque uma receita aqui, basta selecionar a receita que quer, já aparece atrás o gráfico, tempo de torra, o peso que foi utilizado e a temperatura de entrada. Na torra manual, esses parâmetros são inseridos de maneira manual. Quando a gente vem aqui para o outro lado da tela, temos controle de torra, onde aparecem todos os parâmetros possíveis de se fazer a leitura do torrador, né, do estado em que ele está e do processo de torra. Nós temos aqui tempo de torra, tempo de desenvolvimento, temperatura de produto, temperatura de exaustão do ar, o ROR, né, o Rate of Rising, e a pressão interna do cilindro. Aqui aparece como vacuum porque é uma pressão negativa. Nós temos também aqui a intensidade da fonte de calor. Isso aqui é na primeira aba, a aba de controle. Quando vamos para a segunda aba, nós temos a aba de receitas. No primeiro ícone são as receitas já salvas no torrador com as informações dela. Caso queira inserir uma nova receita, você pode clicar em New Recipe. E aqui insere-se nome, o café verde utilizado, o gráfico de referência, o tempo de torra e todas as outras informações pertinentes. Peso de entrada, peso de saída, e aqui aparecerá o gráfico dessa torra. Na outra parte aqui dentro da aba de receitas nós temos histórico. Aqui aparece histórico de todas as torras realizadas no torrador. Temos a referência, receita, café verde, temperatura de entrada, de saída, duração da torra e a data e horário em que foram criados. Você pode mantê-los ou também apagar o que você quiser do histórico. Também tem a possibilidade de ir por procura, por uma aba de busca, ou gerar um relatório desse histórico. Uma outra novidade do software é a possibilidade de fazer um gerenciamento do café verde. Aqui você consegue inserir informações do café verde, com o nome, o país de origem, a variedade, a altitude de cultivo, de plantio, o método de preparação e o tipo do café verde. Nós temos uma aba também de alarmes, com os códigos dos alarmes que o torrador pode gerar, e esses códigos, quando você tiver o manual, você pode se referir no manual à tabela de códigos para entender o que está acontecendo no torrador. Na aba seguinte, nós temos as opções. Aqui nós temos o primeiro ícone geral, em que a gente tem as informações gerais do torrador, com o nome, alguma informação adicional que queira inserir, a sua zona, né, que é o fuso horário, a data, o horário, o tipo de configuração de rede, as línguas. Aqui é possível utilizar em diversas línguas, português, inglês, espanhol, alemão, etc. As unidades para as variáveis, então a unidade para a temperatura aqui está setado para graus Celsius, para a pressão está em milibar, para peso em quilogramas, e aqui informações de software, versão, se for fazer o update, configurações e database. No segundo ícone, gráfico, aqui você tem como personalizar o gráfico que vai ser gerado durante a torra. Então tem o tempo de torra até 12 minutos, por exemplo, a temperatura de produto, a temperatura de rate of rising do produto, né, em graus Celsius por minuto, a pressão, e aqui também as cores em que essas variáveis vão aparecer no gráfico. Temperatura, rate of rising, temperatura de exaustão, pressão e fonte de calor. Aqui você clica no ícone e, por exemplo, se eu quiser que a temperatura do produto fique em azul, que a pressão negativa fique, por exemplo, em rosa, o calor fique em amarelo, meio esverdeado e assim por diante. Na aba de eventos, nós temos aqui eventos que ocorrem durante a torra e você pode colocar pequenas flags ou comentários durante a sua curva. Então aqui, por exemplo, nós temos o fill, que seria o preenchimento do cilindro, então é o momento que faz a descarga do funil de preenchimento para dentro do cilindro. Mudanças de cor, como por exemplo o yellow, você pode dizer o momento em que na sua curva teve o yellow. O início do primeiro crack, o fim do primeiro crack, aqui também tem a opção de segundo crack, e o clear, que é o momento de descarga, o momento em que você abre a comporta de descarga do cilindro. Na última opção aqui dentro da aba de opções, nós temos a torra em automático, que pode ser de acordo com a temperatura do ar de exaustão, a temperatura do produto, e aqui está setado uma opção para, ao finalizar a torra, ele trazer a potência da tua fonte de calor para 0%,
e também para ele dar um alarme de segurança para quando a temperatura chegar em 450 graus Celsius. Isso também é editável. Na última aba nós temos informações. Em geral a gente tem o modelo do torrador, a alimentação de energia elétrica e frequência, o tipo de fornecimento de calor, né, que aqui no Sample Roaster é elétrico, e também as horas de operação dos motores e da fonte de calor. De maneira geral, essas são as opções e as abas e controles que temos dentro do novo software. Quando a gente volta aqui para controle, nós podemos observar aqui, por exemplo, ó, que a temperatura de produto está em 207 graus Celsius. Eu vou baixar um pouco aqui a potência da fonte de calor para a gente trazer a temperatura para baixo um pouco e iniciar um processo de torre. E aí conseguimos acompanhar como vai ficar o desenho da curva no gráfico. 3, 2, 1, vai! Então a gente apertou aqui o Start Roasting no momento em que o café verde entrou no cilindro de torra. Aqui começa a se desenvolver o gráfico e a gente consegue acompanhar ao lado direito os parâmetros também da torra. A gente tem o tempo contando, sendo desenhada em azul a temperatura de produto, em amarelo seria a potência do queimador, o Rate of Rising e aqui em rosa a pressão lá na parte interna do cilindro. Arthur, explica um pouco para o pessoal o que essa leitura da pressão significa durante a torra. Isso significa, você consegue ter um parâmetro de verificação de como está o seu fluxo de ar durante o processo de torra. Aqui ele aparece como vacuum, que é uma pressão negativa, quer dizer que você está puxando o fluxo de ar e como o pressostato, né, o sensor de pressão, está lá na parte de trás de exaustão, parece como uma sucção, né, desse fluxo de ar, por isso que é uma temperatura negativa. Arthur, explica um pouco para o pessoal as possibilidades aqui e eu vou verificar na torra se já está dando o yellow point. Então aqui são aqueles comentários que a gente tinha apresentado que podem ser colocados durante o seu processo de torra para aparecer como uma informação adicional no seu controle. No momento em que ele fez o preenchimento do cilindro, eu poderia ter clicado em Fill e apareceria uma bandeirinha. Agora nós vamos verificar quando vai dar o Yellow e vamos adicionar a observação de Color Change. Ainda não? Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, ali mais ou menos de 140 graus deve chegar o Yellow. Pode anotar o Yellow Point. Então eu clico aqui em Color Change e logo sobe Então, gente, a gente vai estar acompanhando aqui ainda a torra e no momento em que der, por exemplo, uma observação que eu queira adicionar, além dessas aqui, essas opções que já vêm disponíveis no software, você pode escrever aqui nessa caixinha de texto e subir na setinha. Então nós vamos, por exemplo, inserir a observação de Maillard. O Jordan está acompanhando ali e no momento em que der essa característica da torra, a gente vai inserir aqui o comentário. Já foi lá? Já foi. Então vamos inserir o comentário de Maillard na curva de torra. Aparece aqui, como vocês podem ver, uma bandeirinha escrito Maillard e aí exatamente no tempo, na temperatura, com qual potência, quais eram as variáveis no momento em que a gente observou essa modificação no processo de torra, né? Bom, o próximo evento que a gente vai ter aqui é a finalização desse primeiro crack. Vamos observar se já parou. Mais uma vez, Jordan, com seu ouvido afiado, próximo ao torrador, vai me avisar para eu colocar aqui também a próxima observação. Ainda acontecendo. Então aqui nesse momento finalizou o primeiro crack, vamos para a próxima observação.
E aí está lá a observação de finalização do primeiro crack. Nesse momento o Jordan já está observando ali para ver a finalização do processo. E aí ele vai me avisar quando finalizar a torra. E a gente faz a observação de clear, que é o último momento que a gente tem aqui. Tá lá, vamos descarregar o café. 3, 2, 1. Belezinho, e lá está o clear. O café foi finalizado, o processo de torra. E aí é como fica demonstrada a curva aqui no software. Aperta em Stop Roasting. E aí nós temos as variáveis aqui. Tempo de torra, tempo de desenvolvimento, temperatura de entrada e temperatura de saída de produto. Você tem a opção de descartar, caso tenha sido uma torra que você não gostou, ou completar e salvar. Quando faz isso, ela vai diretamente lá para a nossa aba de receitas em histórico. Aqui é a última torra realizada no dia 20/11, às 12h32. Essas são as principais funcionalidades do software. É claro que com o tempo, com a prática, quando você estiver operando, vão surgir dúvidas, vão ter explicações no manual e também podem entrar em contato com o nosso pessoal, que a gente tira todas as dúvidas.